Alice Santos nos pergunta: o que é o cristianismo e em que os cristãos acreditam? Alice Santos, o que é o cristianismo e em que o cristão acredita? Eu vou ser bem objetivo para você. Há no mundo uma tendência de que se diga que basta acreditar em Deus. Há no mundo uma tendência que diz assim: todos os caminhos conduzem a Deus. Há no mundo uma tendência de dizer: eu creio em Deus e basta. Se nós formos no livro de Tiago, que é uma carta belíssima que Tiago escreve, ele diz assim, em Deus todo mundo acredita. Até o diabo, até o Satanás sabe que Deus existe. Até o Satanás sabe que Deus existe. E só que lá ele diz, e o diabo treme diante de Deus. Infelizmente, todos os homens creem na presença de Deus, mas muito poucos tremem, muito poucos têm temor de Deus, muito pouco acredita que Deus é o nosso Criador e que Deus é o nosso grande galardoador. Então, aí quando todo mundo acredita em Deus, você pergunta assim, mas então onde fica o cristianismo nisso? Um dia eu fui pregar numa igreja e preguei o papel de Cristo. Só se chega a Deus por intermédio de Cristo. Cristo é o depositário de todas as graças de Deus. Cristo é aquele único que é o Filho de Deus e só através dele nós vamos conseguir a graça de Deus. Quando eu terminei a minha pregação, o pastor da igreja subiu lá e disse assim, olha, o pastor Francisco aí falou de Jesus, falou de Deus, mas ó, tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo negócio. Você acredita em Deus, acredita em Cristo, acredita em toda coisa. Quer dizer, destruiu toda a pregação que eu fiz. Agora você me pergunta, e é bom que você seja curioso assim, o que é o cristianismo? O cristianismo é a doutrina de Cristo, de Jesus Cristo. E o que nós acreditamos, os cristãos? Nós acreditamos que está escrito na Bíblia. Nós temos esse livro aqui como fundamento da nossa fé. Nós temos esse livro aqui como manual do fabricante. Nós temos esse livro como nosso guia. Então, se eu tenho esse livro como guia, eu tenho de segui-lo. E isso aqui é a base fundamental da minha fé. Se você não acredita na Bíblia, você não tem jeito de ser cristã. Você não tem jeito nem de acreditar em Deus. Você pode até acreditar em Deus só através da natureza, através das coisas naturais que você vê. Mas aí é que vem o cristianismo. O que é o cristianismo? É a doutrina de Cristo que está aqui dentro dessa Bíblia. E Cristo está dentro dessa Bíblia, não é só no Novo Testamento. Cristo está dentro dessa Bíblia desde o começo, desde o primeiro momento. Só para curiosidade, eu vou mostrar para você aqui em Gênesis, né? Em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus fala contra a serpente. Deus fala contra a serpente, no capítulo 3, no versículo 15. No versículo 15. Porque quando a serpente enganou Eva, e por sua vez Adão também foi enganado, e Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus teve uma mensagem para Adão, Deus teve uma mensagem para Eva, e Deus teve uma mensagem também contra a serpente. Então o Senhor, vamos ver, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora vem o mais importante. O anúncio de Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse exato momento aqui, Deus diz assim, você, serpente, entrou na vida do ser humano. Você, serpente, fez o ser humano ser desobediente. Você, serpente, vai continuar fazendo essa tua desgraçar o gênero humano. Então preste bem atenção, serpente. Eu vou trazer o descendente da mulher e este vai pisar a tua cabeça. Este vai pisar a tua cabeça. Está aqui então, digamos assim, o nascimento de Cristo. A forma com que Cristo já foi designado para vir à Terra,
para pisar a cabeça da serpente. Então você pergunta o que é o cristianismo? O cristianismo é a doutrina de Cristo, em que Ele é aquele que destrói o demônio. Ele é aquele que derrota o demônio. Ele é aquele que veio destruir a morte para que nós vivêssemos. Esta é a verdade. E é o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus que se tornou homem e habitou entre nós, e através dessa habitação, e através da sua vida, e através da sua morte, ele nos livra de todo o pecado. E já que neste item aqui, a Igreja Católica já comete a sua primeira falsidade. Pegue os livros católicos, e vocês vão encontrar aqui, em vez de este lhe ferirá a cabeça, vocês vão encontrar esta lhe ferirá a cabeça. Esta lhe ferirá a cabeça. Porque para a Igreja Católica, quem fere a cabeça do demônio não é Cristo, é Maria. Então aqui existe a doutrina mariana. Aqui começa a doutrina mariana. E se vocês pegarem a Bíblia de Jerusalém, que tem o imprimatur do Dom Paulo Evaristo Arnes, vocês vão encontrar ali na nota embaixo, dizendo que a igreja mudou propositadamente a Bíblia para que ficasse constando aqui o culto mariano, para que começasse aqui o culto mariano. Então Cristo, minha filha, já foi constituído desde a eternidade, desde o Antigo Testamento, para destruir a ação do maligno, para destruir a ação do mal, para nos libertar da mão do cão. Esta é a verdade. E ele veio à terra. E para que ele pudesse ser crido, para que nós pudéssemos crer nele, ele veio dar testemunho de si próprio. Essa é a grande verdade. Cristo veio à terra para dar testemunho de si próprio. Porque se nós tivéssemos um Cristo empírico, um Cristo meramente espiritual, um Cristo que não tivesse vindo à terra, nós não acreditaríamos nele. Mas ele veio para dar testemunho de si próprio. Ele nasceu como homem, ele viveu como criança, ele se preparou, ele trabalhou, ele teve a mesma vida nossa. Para quando chegava nos 30 anos, ele foi começar a pregação dele. E qual foi a pregação dele? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então ele veio pregar para nós, minha prezada Alice Santos, ele veio pregar para nós o arrependimento. Ou seja, veio pregar para nós a reconciliação nossa com Deus. Ele veio pregar para nós o retorno nosso ao paraíso. Ele veio pregar para nós uma nova vida para nós termos junto ao Pai. Foi isso que Cristo veio fazer. E para ele ser crido, ele pregou. Para ele ser crido, ele curou doentes de toda a natureza. Para ele ser crido, ele expulsou demônios. Ele mostrou o poder dele na destruição de demônios. Para ele ser crido, ele entregou a sua vida para os nossos pecados, para tirar os nossos pecados. Ele entregou a sua vida. E para provar o seu poder, ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. E ele disse, e eu vou subir aos céus e lá eu vou voltar para julgar os vivos e os mortos. Esta é a fé do cristianismo. Num Cristo que fez tudo isso para mostrar para nós que ele é quem vai destruir a obra do demônio na nossa vida. Ele que vai destruir a obra de Satanás na vida do mundo. E ele que vai nos redimir e nos levar de volta ao Pai no momento em que nós crermos nele. Por isso que está escrito assim, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. A crença no Senhor Jesus é que faz com que nós tenhamos a nossa salvação. E mais, quem é esse Cristo que passou pela terra? É aquele a quem o Pai confiou todas as coisas, em todos os tempos e em todos os lugares. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, minha filha, minha prezada Alice Santos, ninguém vai chegar a Deus se não for por intermédio de Jesus. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Ninguém vai receber graças ao Pai se não for através de Jesus. Ninguém vai chegar a receber a vida nova se não crer em Jesus. Ninguém vai ter vida se não receber Jesus. Pega o livro de João, no capítulo 3, no versículo 35 e 36, está escrito lá, o Pai ama o Filho, Jesus, e a Ele confiou todas as coisas. Aquele que ama o Filho terá a vida eterna. E aquele que se mantém rebelde contra o Filho, nem vida viverá. E diz assim, e o pior, a ira do Pai permanece sobre ele.
Então Jesus é a plenitude de Deus. Jesus é a consagração de Deus. Deus se revela ao mundo totalmente através de Jesus. É através de Jesus que Deus coloca-se neste mundo. Tanto que o nome de Jesus na profecia era Emanuel, significa Deus na terra, Deus conosco. Então Cristo é isso, minha filha. Cristo é uma nova vida para você. Cristo é a força para você vencer o mal. Cristo é a força para levar você para a grande ceia dele, onde você vai ter intimidade com ele, onde ele vai dar uma vida nova para você. Isto é o cristianismo. E nós cremos nesse cristianismo como redenção da humanidade que está perdida. Ninguém vai conseguir vencer esse mundo, essa desgraça toda, nem com Bolsa Família, nem com aposentadoria, nem com doação de governo, nem com nada disso nós vamos conseguir vencer esse mundo, se nós não recebermos Jesus na nossa vida, se nós não estivermos com Jesus na nossa vida. E é Jesus quem vai nos redimir dos nossos pecados e quem vai dar para nós vida em abundância e quem vai dar para nós a vida eterna. Este é fundamental. Cristo veio a esta terra, Cristo existe para isto. Primeiro, para nos dar a vida em abundância aqui na terra e depois nos dar a pátria celestial de forma definitiva. Esta é a nossa crença, minha prezada Alice dos Santos. É muito difícil falar sobre Jesus para você em 5, 10 ou 15 minutos. Mas em suma, eu resumi para você o que é o Cristo e o que é o cristianismo. É a doutrina mais linda que existe. Mais linda que existe. Vamos fazer uma comparação entre o cristianismo e o espiritismo. Aí tem muito espírita me ouvindo agora dizendo assim, mas nós os espíritas somos também cristãos. Negativo, não são cristãos. Cristo ou você engole ele inteiro, inteirinho, ou você não tem Cristo. Então quando eu nego certas coisas de Cristo, eu não estou recebendo Cristo. Quando eu digo assim, mas Cristo foi tão bonzinho, né? Ele curou os leprosos, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou a filha de Jairo, Jesus curou uma porção de gente, Jesus deu de comer a uma porção de gente, eu estou aceitando Cristo de pedaço. E Cristo de pedaço não serve para ninguém. Ou você engole o Cristo inteiro, em tudo que ele é, ou você não tem Cristo no coração. Então eu não posso aceitar Cristo só pelo bem que ele fez na terra, mas eu tenho de aceitar Cristo por tudo que ele fez. Por tudo que ele fez. E a coisa mais bonita que ele fez para nós, minha filha, foi ele entregar a sua vida em lugar dos nossos pecados. Ele entregar o seu sangue em lugar dos nossos pecados. Isso que é bonito. Eu peco, eu sou errado, tenho um monte de erro, mas no momento em que eu me arrependo, no momento em que eu me entrego a Cristo, ele vem, me perdoa e me leva para Deus. Agora o espírita não acredita nisso. O espírita não acredita na redenção que Cristo nos dá. O espírita diz assim, não, eu tenho de labutar, eu tenho de trabalhar para eu pagar os meus pecados. Agora eu não sei quanto vale a ofensa a Deus. Não sei se Deus põe preço na ofensa. Não sei se Deus diz assim, o adultério vale tanto dia de serviço, né? Eu não sei se a impureza, o mau pensamento vale tantos dias de serviço. Deus não põe preço no pecado. O preço do pecado é a morte, acabou, não tem conversa. O preço do pecado é a morte. E Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Essa é a grande verdade. Então, a igreja espírita, a doutrina espírita, não aceita a força redentora de Cristo. E diz que cada um de nós temos de pagar os nossos pecados, ainda que nós tenhamos de vir a essa vida várias e muitas e sucessivas vezes, para nós pagarmos os nossos pecados. E quero dizer para você, meu prezado espírita, a cada vez que você voltar aqui na terra, a sua conta aumenta, viu? A cada vez que você aumentar, você não só não paga a outra conta, quanto você faz uma conta maior. Então, pela sua teoria, pela sua tese, você nunca vai conseguir pagar a sua conta diante de Deus, a conta do teu pecado, a conta do teu erro. Cada vez que você voltar, a sua conta vai engrossar, vai engordar, vai ficar cada vez maior, de forma que só tem um jeito de nós pagarmos a nossa conta, é através da nossa fé, da nossa crença no Senhor Jesus. É crer no Senhor Jesus como nosso Redentor, aquele que entregou a sua vida por nós, que derramou o seu sangue. Depois que fez isso, nos redimiu e está nos esperando na glória. E ele é tão ansioso para que nós cheguemos à glória, que ele não está esperando lá. Ele vai vir aqui para nos levar a todos no arrebatamento e no último juízo, para nos levar com ele.
Essa é a ansiedade de Cristo para nos salvar. Se você pegar a parábola da grande ceia, ele faz a ceia para umas pessoas eleitas. Depois essas pessoas não vão. Ele manda os servos buscar os aleijados, os coxos, os doentes, os enfermos, toda aquela casta terrível de terceira, quarta, quinta, sexta classe. Ele manda levar para a ceia. Ainda assim não encheu a ceia dele. Ele diz, vai lá, pega todo mundo, obriga a trazer aqui para que eles sejam salvos. Então esta é a ansiedade de Cristo, a ponto de entregar a vida por mim e por você, minha prezada Alice Santos. Que você tenha profundidade em entender a doutrina cristã. Entender que esta é a melhor de todas as doutrinas. Só nós os cristãos temos um Filho de Deus que foi tão magnânimo conosco que entregou sua vida para a nossa salvação. Ninguém mais tem um Filho de Deus, ninguém mais tem um Cristo Salvador, ninguém mais tem aquele que por amor a nós entregou a sua vida. Ninguém mais tem, minha filha. Nós somos os mais ricos do mundo, porque nós temos a presença de Cristo, que é o Deus que baixou aqui esta terra para morar conosco. Os deuses gregos estavam no Olimpo. Lá eles se divertiam, lá de vez em quando eles escutavam, segundo agora, os lamentos dos gregos. Os deuses latinos estavam lá também no Minerva, e só de vez em quando escutavam os gemidos dos latinos. As deusas todas dos antigos estavam bem distantes. Como também os deuses hoje, de muita crença, também está bem distante. Mas o nosso Deus, o nosso Cristo, é a imagem de Deus aqui na terra. E Deus mandou este Filho para ficar conosco, para estar conosco, para nos ajudar a chegarmos na redenção eterna. Que Deus abençoe você, minha prezada Alice Santos. Venha sempre, esteja conosco, faça propaganda do nosso programa, dá aos seus amigos a chance de nos ouvir, dá aos seus amigos a chance de se tornarem cristãos. E se você estiver hoje no caminho de Cristo e precisar de nós, ligue para nós para que nós possamos conduzi-lo de forma mais contundente para Cristo. Que Deus te abençoe, Alice, e volte sempre.